Pessoal, sejam bem-vindos a essa nossa primeira aula para a certificação CPA 20 da Ambima. Nessa primeira aula a gente vai começar estudando o módulo 1, que fala sobre o Sistema Financeiro Nacional. Nessa nossa primeira aula a gente vai começar entendendo o que é o Sistema Financeiro Nacional e como é que é a estrutura, né? Como é que ele se divide. Então, bora lá, começando a partir de agora. Sistema Financeiro Nacional. A gente tem aqui a definição do que é o SFN. Eu vou ler ela aqui com vocês, depois a gente detalha isso. O SFN ele é formado por um conjunto de entidades e instituições que promovem a intermediação financeira. Isto é, então ele está dizendo o que é intermediação financeira para nós. É o encontro entre credores e tomadores de recursos. É por meio do sistema financeiro que as pessoas, as empresas e o governo circulam a maior parte dos seus ativos, pagam suas dívidas e realizam seus investimentos. Essa definição ela consta lá no site do Banco Central, que é uma figura importantíssima do Sistema Financeiro Nacional. Por que eu trago a definição dele? Porque quando a Ambima ela cobra exatamente o que está aqui. E o que está aqui, né? Vamos traduzir isso. Pensa assim, uma pessoa ela vai lá, faz a abertura de uma conta corrente, faz um pagamento com um cartão de crédito, paga um boleto, faz um Pix, hoje, né, muito recorrente, vai lá, abre o aplicativo do telefone dela e faz um Pix. Bom, percebam que essas atividades aqui que a gente está colocando, elas acontecem no chamado mercado financeiro. Para que ela faça a abertura de uma conta, ela vai ter que fazer isso em um banco. Para que ela faça um Pix, ela também vai ter que fazer isso através de um banco, de uma instituição financeira. Uma pessoa, por exemplo, que contrata um seguro de vida, ela também vai ter que fazer isso através de uma seguradora. E essa seguradora é uma empresa. Percebam que essas instituições, essas entidades, elas atuam por detrás dos panos. São elas que permitem que essas atividades aconteçam. E o que o Banco Central está nos dizendo é que o Sistema Financeiro Nacional é o conjunto dessas entidades e dessas instituições. Ou seja, o SFN ele não é uma única coisa só. Na verdade, ele é a reunião de todas essas instituições, do banco onde a pessoa abriu a conta, da corretora, aonde ele transferiu o Pix, fez a transferência, aonde ele contratou o seguro de vida. São essas instituições que formam o Sistema Financeiro Nacional. Bom, agora a gente vai indo adiante. A gente tem que o SFN ele desempenha algumas funções. A primeira delas é a intermediação financeira. Na verdade, aqui são duas funções básicas, tá? Só que a segunda, ela se divide em várias, mas a gente vai ver esse detalhe. Eu estou colocando isso aqui porque é importante, porque ele está previsto diretamente lá no conteúdo da Ambima. A primeira função, ela é a de intermediação financeira. Não está aqui que as entidades e instituições que promovem a intermediação financeira? Bom, chegou a hora da gente entender o que é intermediação financeira, que é o encontro entre quem precisa de dinheiro e quem tem dinheiro para emprestar. Para explicar isso de forma prática, trazendo um exemplo aí que facilite para vocês, pensem que a gente tem duas pessoas. Uma, ela tem mais dinheiro do que ela tem para gastar, ou seja, ela está com dinheiro sobrando. E o que ela quer fazer com esse dinheiro que está sobrando? Bom, ela quer ganhar uma grana com isso. Ela quer emprestar esse dinheiro para receber juros, porque está sobrando, então ela quer ganhar dinheiro com isso. Agora, do outro lado, se a gente tem uma empresa, se a gente tem uma pessoa que está sobrando dinheiro, a gente tem uma pessoa que está precisando de dinheiro. Ou seja, ela quer comprar, por exemplo, sei lá, um sapato, uma roupa, só que ela não tem o dinheiro. Então ela tem que pegar emprestado para poder fazer a compra. Ela poderia guardar o dinheiro para fazer isso depois? Sim, mas aí ela teria que esperar mais tempo. Se ela tem um consumo que é meio de imediato, ela vai precisar dessa grana naquele momento. E se ela não tem, ela vai ter que pegar emprestado. Percebam que se a nossa pessoa que está com o dinheiro sobrando, ela pegar o dinheiro que está sobrando e emprestar para essa outra, resolveu o problema dela e resolveu o problema da outra. Porque essa pessoa que pegou o dinheiro emprestado vai ter que pagar de volta e com juros para a pessoa que emprestou. Afinal de contas, a pessoa que está emprestando ela não vai fazer isso de graça, né? Ela vai cobrar os juros. E um ponto importante aqui é que os juros são exatamente o preço do dinheiro, o quanto que vale o dinheiro em determinado tempo. A gente vai se aprofundar nesses conceitos, depois mais adiante, né, nas próximas aulas. Só estou trazendo aqui para vocês uma pincelada do que vai vir pela frente.
Essa situação que eu coloquei para vocês está aí na tela, né? A gente tem aqui a pessoa que está com o dinheiro sobrando e a pessoa que está devendo. Essa pessoa que está sobrando, a gente chama ela de superavitária. Lembre-se do S aqui, de superavitária, do S de sobrando. Esse é o nome que ela recebe, né? Superavitária. Porque ela tem mais dinheiro do que ela gasta. E do outro lado a gente tem o chamado agente deficitário. Lembre-se do D aqui de dívida. Aí fica fácil decorar. S de superavitário fica sobrando e o D aqui de deficitário. Vamos colocar que essa pessoa ela tem R$100 sobrando e essa pessoa aqui ela precisa de R$100. A solução lógica, né, que a gente colocou essa daqui, pegar e emprestar o dinheiro para essa. O problema é que não é tão simples assim. Fazer isso daqui de maneira direta gera uma série de problemas. Primeiro, como é que essas duas pessoas elas vão se encontrar para saber que uma tem dinheiro e a outra tem dinheiro, uma tem dinheiro sobrando e a outra está precisando? Não é fácil. Outra coisa, como é que essa pessoa vai ter a confiança de que essa outra vai pagar esse dinheiro? Ela não conhece, ela não sabe como é que é as finanças dessa pessoa. Sabe? Existem essas dificuldades que tornam essa solução que a gente viu, que embora pareça ser lógica, ela não é tão simples de se resolver. É daí, desse ponto, que surge a intermediação financeira. Daí a gente tem uma instituição que faz parte do sistema financeiro nacional, que ela é especialista em atuar como um terceiro dessa relação. É ela que vai ser o lugar de encontro desses dois e é ela que vai fazer essa intermediação. Assim, o nosso agente superavitário aqui que está com o dinheiro sobrando, em vez de emprestar o dinheiro para essa pessoa, ele vai levar esse dinheiro até a nossa instituição aqui. Vamos colocar que essa nossa instituição é um banco, né? E geralmente são. Ele vai levar até o banco esses R$100 e o banco, depois de um determinado tempo, vai pagar de volta para ele, vamos colocar aqui 110. Ou seja, ele emprestou 100 para o banco e esse emprestar aqui entendam como colocar o dinheiro dele no CDB, comprar uma LCI, comprar uma LCA. São títulos que o banco disponibiliza para remunerar esse investidor. A gente vai ver isso mais adiante, né, no mercado, no módulo, perdão, que fala a respeito disso. O importante é só saber que ele está colocando esse dinheiro para o banco, é como se ele estivesse emprestando. E o banco vem aqui e paga 110. Agora, do outro lado, aqui a gente resolveu o problema do agente superavitário, né? Ele emprestou o dinheiro e vai receber, ou seja, o que ele queria ele conseguiu. Agora a gente tem que resolver o problema desse. Do mesmo jeito, ele vem até o banco, só que ao invés de trazer dinheiro para o banco, ele vai receber dinheiro do banco. Ele vai pegar emprestado do banco os R$100 que ele precisa. E depois de um tempo, ele vai ter que pagar, só que daí ele vai pagar para o banco esse dinheiro e não para o investidor direto. E quanto que ele vai pagar? Bom, aí a gente vai colocar que ele vai pagar 120. Percebam que o banco fez exatamente o que a gente colocou, né? Ele atuou como intermediador. Ele pegou os R$100 que ele ganhou desse agente aqui, emprestou para esse outro agente aqui, que é o deficitário, recebeu 120 aqui e pagou 110. E ainda por cima, ele lucrou, ele ganhou, né, nessa operação. Opa, nossa, ficou feio. Ele ganhou nessa operação R$10, que é a diferença entre o que ele está pagando para o agente superavitário e o que ele está recebendo do agente deficitário. Esses R$10 que ele ganhou, a gente chama, e esse nome é importantíssimo, de spread bancário, que foi o que o banco teve de remuneração ao fazer esse serviço de intermediação. É claro que o banco ele não ia atuar como intermediador apenas pela bondade do coração dele. Ele quer executar esse serviço e ganhar dinheiro com isso. Ele faz isso diariamente, né? Não é só com um ou outro, com outro agente. Todo dia o banco está
ora recebendo dinheiro dos agentes superavitários e ora emprestando dinheiro para os agentes deficitários, e com isso ele vai lucrando diariamente. Por isso que os bancos têm tanto lucro, porque eles basicamente fazem essa intermediação. Claro, tem outros serviços que as instituições financeiras elas desempenham, né, que elas também ganham dinheiro com isso, mas essa daqui talvez seja a principal. Indo além, devido ao porte das instituições do sistema financeiro nacional, elas possuem algumas vantagens ao exercerem a função de intermediadores, tais como, bom, a gente colocou aqui que existia um problema quando esse investidor fazia essa operação diretamente com o agente deficitário. Agora a gente está dizendo que a instituição intermediadora, aqui o banco, ele vai ter algumas vantagens por fazer essa intermediação. Quais são essas vantagens? Então, a instituição ela fornece liquidez aos agentes, ou seja, mesmo que esse agente não pague o banco, o agente superavitário vai receber o valor dele. Porque como o banco está diariamente fazendo várias e várias operações, ele tem bastante dinheiro em caixa. E via de regra, se o agente superavitário for lá pegar o dinheiro dele, ele vai conseguir. E outra, ele não vai precisar esperar exatamente esse agente deficitário fazer o pagamento para o banco. Pelo banco ter caixa, se ele colocou dinheiro hoje e o dinheiro ele pode retirar esse dinheiro a qualquer momento, ele vai receber alguma coisa de juros ainda que ele saque amanhã, se tiver liquidez diária, né, que a gente chama isso nos investimentos. Mas isso a gente vê mais além. O fato é que eles fornecem liquidez, que é essa possibilidade do agente superavitário conseguir tirar o dinheiro dele a qualquer momento. Outro ponto aqui de vantagem que as instituições elas têm por atuarem como intermediadores, elas possuem acesso a informações importantes dos clientes. Então, um problema que esse cara teria ao emprestar o dinheiro direto para esse, seria justamente saber se ele é um bom pagador. O banco, ele consegue mitigar essa assimetria de informação, porque esse agente deficitário, ele vai ter que fazer um cadastro aqui no banco. E nesse cadastro, o banco ele vai conseguir ver o quanto que ele ganha, se ele tem dívidas em outras instituições financeiras, se o nome dele está em cadastro negativo, SPC, Serasa. O banco tem acesso a tudo isso e daí a operação ela fica mais segura. Agora, se fosse o agente superavitário, ele não teria essa segurança. Além disso, as instituições elas são reguladas e supervisionadas, o que aumenta a confiança dos agentes em sua atividade. Ou seja, o agente superavitário aqui, ao emprestar o dinheiro para o banco, ele tem mais confiança porque esse banco aqui ele tem que seguir leis, ele tem que seguir regulação. E esse daqui é um dos principais pontos dessa nossa aula, talvez não a de agora, mas as próximas, é que a gente vai estudar que existem órgãos aqui no Sistema Financeiro Nacional que eles estão ali apenas para ditar as regras que as instituições intermediadoras têm que seguir. E como existem essas regras, o banco ele não pode, por exemplo, se colocar numa situação em que ele não vai fazer o pagamento para esse investidor. Essas regras trazem mais confiança para quem está colocando dinheiro no mercado financeiro. Outra vantagem, as instituições estão autorizadas a cobrar taxas de juros superiores ao teto estabelecido pelo Decreto 22.626 de 33, a chamada Lei da Usura. O que é esse decreto? Bom, lá em 33 foi estipulado que existia um tanto máximo de juros que uma pessoa, que uma empresa poderia cobrar de outra. Esse tanto máximo é de 12% ao ano. 12% ao ano. Só que os bancos e as instituições financeiras do Sistema Financeiro Nacional, elas não precisam observar esse teto. O que eu estou falando? Que eles podem cobrar a taxa de juros que excedem esses 12% ao ano. Na verdade, cá entre nós é bem comum isso. Pega a taxa de juros dos cartões de crédito, por exemplo. Em média 14%, 15% ao mês. E esse teto aqui é 12% ao ano. Isso dá uma diferença assim, exorbitante. O que eu estou colocando aqui, que vocês têm que lembrar, tá? É de que eles podem sim ultrapassar. Estou usando esses exemplos extremos, mas é para vocês decorar. Ou seja, as instituições não precisam observar o teto da lei da usura. Outra função
do Sistema Financeiro Nacional. Lembra que eu falei que são duas as funções básicas que a Ambima cobre. A primeira é a intermediação financeira, a segunda é essa daqui, a prestação de serviços e gerenciamento de recursos. E aqui a gente vê que, na verdade, essa função aqui ela se desmembra em várias outras. E é isso que a gente vai ver. Bom, tá na tela para vocês. Essa prestação de serviço ela se traduz em facilidades que o SFN proporciona aos cidadãos e ao governo, tais como a existência de um sistema de pagamentos para a transferência de recursos e arrecadação de tributos. Então, esses serviços que o SFN proporciona, um deles é permitir a transferência de recursos e fazer também pagamentos de tributos, como pagar uma guia de um tributo, IPVA, por exemplo, quando o indivíduo vai lá e paga o IPVA dele no banco. É um serviço que é permitido pelo Sistema Financeiro Nacional. Serviço de custódia, que na verdade é a guarda, né, de valores, bens e títulos. Quando o investidor compra uma debênture, por exemplo, quem está custodiando, ou seja, fazendo a guarda desse título, é o banco, é a instituição financeira, é a corretora, não é o próprio investidor. A disponibilização de meios de pagamento, tais como cartões de crédito, cheques, a disponibilização de seguros para as mais diferentes finalidades, automóvel, viagem, vida, saúde. Ou seja, quando o investidor ele compra um seguro de vida, ele está comprando através de uma instituição que está prestando um serviço. E ela presta esse serviço porque é uma das funções do SFN. Então, são todos serviços aqui que o investidor ele encontra disponível ao ingressar no SFN. Claro, a gente vai estudar em detalhes também cada um desses aqui. O importante é só vocês saberem que o SFN ele permite muitas coisas aos investidores. Coisas essas que a gente faz diariamente e nem se dá conta que elas acontecem no chamado Sistema Financeiro Nacional. Bom, pessoal, eu vou dividir essa aula em duas porque está ficando bastante longo esse vídeo. Então, ainda vai ser essa nossa primeira aula, né, esse conteúdo inicial que a gente está vendo, mas vai ficar dividido em duas partes. A primeira parte termina aqui e até logo.